E aí? No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzal. Nego era chicoteado no velho tronco de pau. Quando cheguei na Bahia. Graças a Deus, filha. Já te abençoe, te possa te fazer seu acompanhador de sua caminhada, filha. Graças a Deus, filhos. Graças a Deus. Graças a Deus, irmã. A gente queria dar um dedinho de prosa com a senhora. Se a nega veio cá se sabendo já, filhos. Já? Já se a nega já se fez o escutador de tudo, filhos. A gente queria que a senhora se apresentasse pra gente, o nome da senhora. Se o chunumador da nega se acha a avó Josefina, se a nega se case com os ensinamentos dessa vida da nega, se acha a nega Josefina se traz as suas dores e sofrimentos, assim como assim com seis na vida de cada vida de seis. Se cá na casa da mãe se a Jefa, da chanega Jefa. A chanega Jefa ensina-se as palavras, se dá-se o amor, dá-se a caridade. Se a cada um de cada seis que faz a caridade, se o amor que se a nega traz, se os palavreador das negas se Josefina se faz assim como se os palavreadores se o amor da caridade se acha, graças a Deus, Graças a Deus, vô. Graças a Deus. Eu queria te perguntar, vô, o que a senhora aprendeu com o tempo e gostaria que os jovens também entendessem? Se a nega se vó Josefina se a cá se quer se falar para cada um de fios seus, não se fazer o desanimador da vida de cada um que vocês têm. Que se a nega já fez os passador de cada um dos sofrimentos e das dificuldades da dor que cada um de vocês tem. Se a vida de cá está se apavorador-se, é para si que vocês fazem os ensinamentos certos. Se através dos os amores que cada um tem dentro do coração de vocês, é para se fazer os ensinador das palavras do amor dos pais e Oxalá. Graças a Deus, irmão. E o que é caridade de verdade na visão de vocês, preto velhos? Ache a qualidade de dos negros é se os amores que se traz do
se a qualidade de nós, os negros, é se a fazer uso ajudador de cada um de vocês, que se vocês precisa se fazer os cuidador de cada um dos caras na vida de vocês. Se vocês ficassem assim, só se olhando assim para si próprios, assim para que se a qualidade é para se fazer cada um de vocês se fazer os vivador melhor. Se a qualidade se vem ficar trazendo-se assim os amor que cada um tem dentro de vocês. Se a qualidade tem que se fazer se a primeira coisa na vida de vocês. Se a qualidade se é a coisa mais importante dentro do seu caminhador de cada um de vocês, que se faz os caminhador na vida das espiritualidades, graças a Deus. Graças a Deus, ó. E por que o amor é tão importante dentro da Umbanda? Sem o amor, a Umbanda, se não se faz o existizador. Sem o amor, não se faz a vida de nenhum de vocês, os fios. Os fios precisa-se do amor para se fazer se a caminhador, dentro-se do caminhador das Umbandas, dentro de cada se a religião, se precisa se amor. Se sem se os amor, se a Umbanda, se não se faz os existizadores, graças a Deus. Graças a Deus. E como a senhora enxerga o valor do perdão? Acha a voz Josefina, se sempre fala-se dos perdão. Os perdões as importantes. Porque sem os perdões, os fios não faz os melhorador da vida de vocês. Sem os perdão, se os fios, se fica se aflitos, fica se a nega se não se sabe falar o palavreador. Se o perdão, se a vida de vocês não se faz os caminhadores os fios. Sem os perdão, se usa o fio, se faz os perdedor da vida de cada um de vocês. Se a nega, se a voz Josefina, se fala que se o perdão, se vem, se a todos os momentos da vida de vocês. Vocês precisam se aprender sobre o perdão, porque sem o perdão, se vocês não se são nada. Acha graças a Deus. Graças a Deus. E para quem está passando por um momento difícil, qual conselho a senhora daria? Acha nega, se fala, se para cada um de vocês não se perdesse, acha fé nas espiritualidades. Não se faz o pecador da fé, mesmo com as dificuldades, os momentos que vêm para se fazer os aprovadores da vida de vocês, para que cada um de vocês se faça o aprendedor das mágoas, das tristezas e das dificuldades que tem na vida de vocês. As dificuldades vêm na vida de vocês para se mostrar que cada um de vocês são fortes. Cada um de vocês precisa se passar pelas provas e provas que se os ambos se colocam na vida de vocês. Vocês precisam das dificuldades, da dor, para se fazer se pessoas mais grandes. Sem se a dificuldade, dor, se não se a busca, se eles se a pessoas maiores. As dificuldades vêm para se fazer o provador que se a fé, se a espiritualidade se é maior que tudo. A nega se também se já se fez o passador de cada dificultador, mas a nega está aqui para se fazer se o papel se dá se a qualidade se do se amor. A cada um de vocês os fios, a cada um de vocês que se a busca a fé,
as espiritualidades não se larga-se a mão dos fios seus, não se faz o desamparador dos fios seus, mesmo que as dificuldades da dor está sendo difíceis os fios. A nega-se Josefina desse um recadador para cada um de vocês. Não se faz o justiçador da fé e nem se das espiritualidades. As espiritualidades se trabalha-se no invisível. As espiritualidades se trabalha-se na vida de cada um de vocês, os fios, assim no calados. As espiritualidades não precisa se mostrar, não precisa se fazer uso apresentador naquele momento. Mas os fios não estão sozinhos, os fios. Mesmo com os momentos difíceis, as provas vão se fazer o passador, mas que precisa ter a fé, que se a espiritualidade é maior que todas as dificuldades da dor. Acha graças a Deus, filho? Graças a Deus, irmão. E pra gente encerrar, a gente queria que a senhora deixasse uma mensagem pra quem tá assistindo. Faz o acendedor, filho. Ache o recadador que a nega tem para se passar por os fios seus que tá se fazendo afastador, se é assim que se fala, Zufio? Afastador? Assistidor, se... Assistido, isso, as pessoas estão assistindo. Assim a nega tem se para se falar que se assim quando se tem se a fé se lado se a lado se assim as coisas dos fios seus se assim faz os caminhadores melhores. Quando se tem se acha alguém para se fazer se os confiador nos dias difíceis, nos dias que estão se atendo se as provas, os provador, se a vida de cada um de vocês faz os melhorador a cada instante. Se quando se os fios seus perde a fé, se perde se pede se acha as bondades, se usa o amor que cada um tem na vida de vocês. Vocês precisam ter a fé, precisa ter se acha chama se acesas, precisa ter se os cuidador na vida de cada um de vocês para que se a chama de vocês não se faz uso apagador. Mesmo que se os caminhadores de vocês estejam sendo difíceis, a avó Josefina quer se falar para vocês que se quando se tem se a chama acesa dentro de cada um de vocês, a vida de vocês só começa a caminhar. Se quando se tem se a fé nas espiritualidades, a vida de vocês começa a se fazer seus melhoradores a cada instante a doce. Acha a voz Josefina quer se falar para que cada um de vocês faz os cuidador da vida de vocês. Não deixar que com que ache qualquer pessoas que se chega a se falar, deixar se fazer seus afastador na vida de cada um de vocês. Se a nega se Josefina quer se fazer os mostrador para se cada um de vocês fazer-se um entendedor, se o que é se a Umbanda se diz, o verdadeiro nasce a vida de se cada um de vocês. Graças a Deus, filho. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Gratidão, viu, meu irmão, por tudo. Pela entrevista, pela presença. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jambi se faz o jaço acompanhador na vida de cada um de vocês. Que se use as palavras dos amor da caridade esteja sempre se lado no caminhar de cada um de vocês, os fios. Assim os fios diz a casa de mãe Jefa, que cada um de vocês possa se fazer se os trabalhadores se acha a cada
da amor da caridade, assim como se a palavra se dá nega-se. Assim vós, Josefina, se acha, fica-se muito se feliz, a puxa está-se acá, de junto com se cada um de sucesso, graças a A Deus. gente também fica feliz pela sua presença, Graças avó. a Deus. Acha uma coisa só. Se a fé de cada um de sucesso, acha igual se a vela doce cá. Quando se os faz uso apagador das fé de sucesso, se os caminhador de sucesso faz uso apagador, junto se acha igual se acha velador. Acha luz que tem dentro de cada um de sucesso é forte quando se tem-se a fé. Quando se não tem-se a fé, os luzadores de vocês faz o apagador. Porque se acha através da fé que a luz de cada um de vocês é forte. Quando se tem-se acha a fé dentro de vocês, se os vidadores de vocês faz os melhorador, mas se não estou se falando se dos melhoradores materiais. A nega quer falar dos melhoradores das espiritualidades. Do lado das espiritualidades, a vida de sucesso faz os andadores a caixa os jeitos certos. Quando se faz os apagadores, acha a fé de sucesso não acha nada. Se sente as fé de sucesso, as sucesso não são nada, gente. Por isso a nega fala que se sente a fé, se sucesso não são nada. Isso é graças a Deus, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Se vós, Josefina, se vai se com se zambe, se nasce sua luandas, se os amores da caridade faça-se presente na vida de cada um dos fios de cá. Se salve, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus.